Se você está procurando um vídeo para aprender sobre IFR, seus problemas acabaram, você acabou de encontrar. E detalhe, não vai ser videozinho copia e cola dos conteúdos que já existem por aí. Eu vou falar para vocês como eu enxergo o IFR, como eu incluo ele dentro do meu Trade System, visões básicas, visões avançadas, como configurar. Se eu fosse você, eu não perderia esse vídeo por nada. Então prepara a pipoca e vamos para a aula. Então vamos lá, pessoal. Índice de força relativa é um indicador já bem utilizado no mercado financeiro há bastante tempo. Traders, investidores usam esse indicador para poder definir cenários, contexto e até mesmo time de entrada. Aqui a gente vai entender um pouco o que é o indicador, como configurar, em quais contextos a gente pode utilizar ele de forma mais confiável, mais conservadora e até mesmo de forma mais arriscada para quem é agressivo. Então o IFR, como o nome próprio já diz, ele é um índice de força relativa, ou seja, é uma ferramenta utilizada para poder medir a evolução da força compradora frente à força vendedora. E ele está classificado ali como um indicador de momento, ou seja, ele vai te trazer uma percepção em relação à velocidade do preço e como essa velocidade se comporta frente à estrutura, ou seja, frente ao deslocamento do preço. Então isso é um ponto importante. Todas as vezes que você for usar esse indicador, você tem que associar ao deslocamento do preço e a regiões bem específicas. Você não vai utilizar o IFR em todo lugar, em todo ponto da estrutura. Existem sim os momentos certos, específicos e de maior assertividade para você utilizar ele dentro do seu Trade System. Então, pessoal, esse indicador ele foi criado ali na sua origem por um norte-americano engenheiro que se chamava Welles Wilder. Tá? Ele criou vários indicadores para serem usados no mercado financeiro. E a primeira aparição ali do IFR foi em 1978, em um livro que ele lançou. Tá? Então esse indicador, para vocês entenderem a dimensão da importância que ele tem hoje nos mercados, ele não ficou obsoleto. Então ele é usado com bastante frequência desde esta época. Então, pessoal, o IFR ele é um oscilador, ou seja, ele monitora as oscilações do preço, tá? E a intenção é justamente para tentar identificar sinais de convergência, no caso de força, tá? De velocidade desse movimento, ou de fraqueza, que aí a gente já vai analisar as nossas divergências do preço, tá? Como que eu utilizo? Em sua configuração original, o IFR ele é configurado no parâmetro 14, tá? Então essa informação vocês vão achar exatamente aqui em cima após vocês incluírem o indicador na plataforma de vocês. Então vocês vão ver aqui, ó, entre colchetes, a informação 14. Eu particularmente uso o IFR na configuração de 9 períodos, tá bom? Dentro da construção dessa oscilação, vocês vão notar 3 regiões onde o IFR ele pode ser marcado, que são zonas de demanda e zonas de oferta, tá? Ou seja, dentro do indicador a gente vai marcar a região dos 80 e a região dos 20. Ou seja, se esse preço, tá? Se esse preço ele chega nessa região abaixo dos 20, significa que eu posso estar com o preço sobrevendido. E se o IFR chegar na região dos 80 períodos, significa que eu posso estar com preço sobrecomprado. Isso vai trazer para a gente uma simples interpretação de exaustão do preço. Mas, em termos de tomada de decisão, essa simples interpretação que a maioria vende por aí não tem relevância alguma. Porque o preço estar em exaustão não te traz um time de entrada. Ele só te traz uma formação de contexto, ou seja, você começa a contar uma história do ativo a partir daquele momento. Eu vou compartilhar aí com você a minha tela do Profit, simplesmente para quem pegou esse vídeo de primeira, saiba onde encontrar esse indicador dentro da própria plataforma. Bom, pessoal, estou com a minha tela do Profit aberta. Botão direito, você vai procurar pela opção Inserir Indicador, tá?
Logo após, você vai ver que tem uma janelinha em forma de lupa para pesquisar. Você vai pesquisar o nome IFR, ele vai ser o primeiro indicador que vai aparecer na sua tela. Você vai selecioná-lo. Logo após selecionar, você vai ver que aqui nessa sua área vai te dar duas opções: ou incluir no gráfico, que alguns indicadores permitem isso. Você vai notar que o IFR ele já te fala a informação, não é possível adicionar o indicador neste gráfico, ou seja, dentro do preço. Você vai inserir uma nova janela, então você vai incluir aqui, ó, inserir nova janela e logo após clicar em OK. Quando você clicar em OK, ele vai aparecer aqui, ó, nessa aba inferior da sua janela do Profit, beleza? Só que ele não vai aparecer com essas marcações aqui, ó, que são aquelas áreas que a gente comentou, do 20, do 80 e também a área adicional que nós iremos colocar, que é a área dos 50 períodos, tá bom? Como que eu coloco, Thiago? Você vai abrir aqui, ó, na sua aba lateral, onde tem um lápis, ele vai te dar aqui algumas ferramentas de desenho. Se você não achar essa opção, você vai lá no menu inicial do Profit, que você vai encontrar as ferramentas de desenho, ok? Então você vai aqui pegar uma opção chamada resistência. Você vai clicar sobre ela e clicar em cima do indicador. Clicando em cima do indicador, vai ficar na cor amarela, tá? Eu quero ele aqui na cor preta, na espessura 2. E eu vou clicar duas vezes sobre essa linha, porque eu quero que abra minha aba de configuração. Para quê, Thiago? Eu vou dentro de posição e eu vou dentro de preço colocar o parâmetro 20, ou seja, o nível 20. Porque eu quero que ele plote exatamente, ou ele fique fixo exatamente no 20. Eu quero que ele plote, ou que ele fique exatamente dentro da minha região de exaustão de sobrevenda. Eu posso vir aqui, Ctrl selecionar, tá? Seleciona a linha. E eu posso vir em Ctrl C, Ctrl V. Essa minha linha vai duplicar e eu vou arrastar ela para cima. Eu vou fazer o mesmo parâmetro. Vou clicar duas vezes, selecionar a posição e colocar 80. Se você já sabe configurar e tudo bonitinho, calma aí que a gente já vai chegar nos assuntos mais interessantes, tá bom? Mas eu quero fazer um vídeo justamente para atender até aquela pessoa que não entende nada e nem consegue incluir o indicador na tela. Então, segura aí. Próximo passo, copia e cola a linha que você acabou de colocar nos 80 períodos, puxa ela para o meio, tá bom? Você vai clicar duas vezes e vai colocar ela como 50. Essa linha central, quando você seleciona ela, sai um atalhozinho aqui em cima, ó, que são as configurações rápidas. Eu quero que vocês deixem ela no trastejado, tá bom? Então a gente acabou de colocar, ou seja, de fatiar esse nosso indicador em 3 períodos, que seria a região de sobrevenda, a região de sobrecompra e os 50%. Então, o que a maioria da galera vende aí para vocês, pessoal, é justamente isso. Olha, se o preço chegar abaixo de 20, o indicador está em exaustão, é sobrevenda. Se o preço chegar acima de 80, o indicador está em exaustão, é sobrecompra. Mas vocês já viram aqueles dias de tendência que o preço sobe, 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 sobe e o indicador só fica dando divergência, 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 divergência e nunca volta? Então, quando o preço chega nessas regiões, não é local para você comprar ou vender. Você, a partir daquele ponto, você tem que associar dentro do seu trade system para você começar a contar uma história. Ou seja, é uma formação de contexto. Então, pessoal, quando o preço chega nessas regiões de sobrecompra ou de sobrevenda, não significa que é para você abrir trading, para abrir risco. Significa que é para você começar a contextualizar a movimentação do ativo. Lembra que no slide passado a gente comentou que nós precisamos associar a velocidade com o spread, ou seja, com o deslocamento do preço? Então, a partir do momento que ele chega nessas regiões de exaustão, você tem que começar a construir um contexto, a contar uma história, para que dentro do seu trade system, isso possa te dar um time de entrada dentro de uma formação, beleza? De uma formação de estrutura. Então, primeiro você monta o contexto, depois a estrutura se forma a favor da direção que você quer entrar e ali você procura pelo time. Tem muita gente que o IFR chega em 80, deixa um candle negativo de 5 minutos, ele vende e leva stop. O IFR chega na região dos 20, deixa um candle positivo nos 5 minutos e o trader entra comprado, leva stop. Porque o IFR ele não foi construído para isso. Então vamos lá.
O IFR ajuda a medir a velocidade das mudanças dos preços. Isso significa que nós temos que sempre comparar com o spread, que é justamente o que eu pontuei ali atrás para vocês. Ou seja, comparar a movimentação do IFR ao deslocamento que o ativo produziu. Essa análise, ela vai nos mostrar o quê? Zona de exaustão, como a gente havia falado anteriormente, divergência de intenção, convergência de intenção. Essas são as formas mais tradicionais. As formas mais avançadas que eu, Thiago, uso para interpretar, associando até mesmo, por exemplo, a metodologia de Wyckoff. Dá para a gente pegar, para a gente captar, tá? Em cima do deslocamento IFR, se esse movimento é uma absorção, se esse movimento ele pode ser uma exaustão, ou até mesmo utilizar o IFR para antecipação de mudança de característica de estrutura, para que a gente possa entrar em operações de risco. Ficou confuso? A gente vai detalhar algumas coisas aí nos slides a seguir. Eu só quero que vocês entendam que o uso do IFR tem que estar inteiramente ligado a uma estatística bem posicionado dentro do seu trade system. Não dá para você usar em qualquer momento, de qualquer forma e de forma aleatória. Então você tem que ter um backtest aí muito bem feito, uma estatística muito bem formada e tudo bem parametrizado, ou seja, você tem que saber exatamente em que momento você vai usar, para que você vai usar e de que forma ele vai participar dentro do cenário do trade que você quer entrar. Então eu gosto de usar muito ele para contextualização, ou seja, para quando eu entrar no trade, a história que o FR me contou lá no passado, ele me gere mais convicção. Ou seja, eu segure mais o trade, porque eu venho construindo informações, eu venho monitorando a estrutura. O IFR ele vem me demonstrando que a estrutura está em exaustão, que a estrutura está trabalhando de forma diferente, com menos força. Então, quando o meu gatilho acontecer, eu vou ter mais convicção de carregar aquele movimento. Então, olha só. O IFR ele não vai te fornecer time de entrada. Ele é extremamente assertivo para quê? Formação de contexto, ou seja, para você contextualizar. Tá bom? Bora lá. Aqui a gente tem um exemplo, como vocês estão olhando na tela aí. É um exemplo, tá? Do IFR plotado. E vocês podem ter aí a dinâmica de exaustão, tanto na região dos 80, que seria a nossa sobrecompra, como na região dos 20 períodos, que seria na nossa região de sobrevenda. Ou seja, se o IFR ultrapassa a região dos 80, eu tenho uma possibilidade de estar sobrecomprado. Se o IFR ultrapassa a região dos 20, eu tenho uma percepção de estar sobrevendido. E detalhe, pessoal, qual que é a percepção que eu trago aqui para vocês em relação ao movimento de sobrecompra e sobrevenda? Quando o preço ele chega nessas regiões de exaustão, é muito raso você esperar um gatilho olhando simplesmente o IFR, tá bom? Por quê? A minha necessidade ou a nossa necessidade como trader de varejo não é a mesma necessidade de um institucional. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos precificar muito bem o risco e achar regiões de confluências para que a gente possa proteger o nosso stop, tá? A necessidade do player é outra. Então o cara ele não está lá para precificar o risco e proteger stop, ele está à procura de liquidez. Então dentro dessas regiões de exaustão, elas são muito propícias para manipulação de mercado, ou seja, para captura de liquidez. Então, se você entra dentro dessas regiões de exaustão, olhando simplesmente o IFR e um gatilho a favor do movimento que você quer entrar, você está atuando dentro do processo de manipulação, do movimento que o institucional está gerando para que ele possa encher o carrinho dele. Beleza? Então, a dificuldade do player grande é liquidez, ou seja, encher o carrinho. A nossa é outra. Então, eu não posso atuar dentro dessas regiões de forma aleatória. A partir dela é que eu vou montar um contexto para que eu possa atuar em um momento futuro, em um momento onde a estrutura me dê parâmetros, beleza? Então a minha necessidade é precificação de risco e proteção de capital. A necessidade do player é construir liquidez. Primeiro parâmetro que vocês vão começar a observar o nosso IFR. Vocês vão começar a observar ele aí comparando as renovações de estrutura com a movimentação que ele deixa para você.
Esse exemplo que eu acabei de colocar aqui para vocês é uma divergência de intenção, ou seja, eu tenho uma estrutura onde ela me deixa aqui um topo duplo e quando eu olho para a parte inferior para me comparar o deslocamento, ou seja, a velocidade dessa estrutura com o IFR ele me deixa uma divergência. Ou seja, eu tenho um deslocamento da minha estrutura, mas eu não tenho o deslocamento do meu IFR. Eu não tive força suficiente para renovar esse topo. Eu falhei. Então ele está te trazendo uma relação de força dessa estrutura, tá? Essa observação que eu coloquei aqui, ó, observe a frequência principal das ondas. Por que eu coloquei isso aqui? Porque você vai evitar ficar comparando o IFR nesses micro movimentos aqui, ó, tá vendo? Ou seja, você sempre tem que comparar o IFR em relação à sua onda principal. Qual que é a sua onda principal? É esses movimentos aqui, ó. Aqui eu tenho uma onda, aqui eu tenho outra onda, aqui eu tenho outra onda, outra onda, outra onda, 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 onda. Tá entendendo o que eu quero dizer para vocês? Dentro dessas ondas aqui, ó, dessa frequência eu tenho ruídos. Mas eu vou ser o mais assertivo possível se eu entender qual é a frequência que o meu gráfico está trabalhando. Porque eu quero comparar justamente a renovação de estrutura dentro da minha frequência atual. Tá? Então eu tenho aqui, ó, esses movimentos, ó, tá vendo? Então eu quero comparar a minha frequência. Tá vendo o tanto de ruído que a gente tem no meio dessas formações? O IFR ele também vai construindo, só que eu quero sempre comparar o meu IFR nos movimentos principais, ou seja, na frequência principal do preço, tá bom? Então aqui eu tenho uma divergência, show de bola. E agora o que eu faço? Localizei a minha divergência, eu já sei que a minha estrutura ela não tem força suficiente para continuar. Agora eu espero um candle negativo e entro vendido. Ai, ai. Pessoal, é brincadeira, viu? Não faça isso, pelo amor de Deus, que você vai morrer de levar stop, tá bom? Vamos lá, vamos construir um contexto aqui. Eu quero que esse vídeo ele sirva de ideia para você montar o seu trade system e entender o que você precisa fazer. Eu quero realmente transformar, ou seja, trazer algo de valor para você. Então, você localizou a divergência do IFR, agora você tem que esperar a estrutura te dar parâmetros para que você possa entrar. Tá bom? Ou seja, uma mudança de característica. Não sei o que você pode ter especificado dentro do seu trade system, mas você precisa ter claro os parâmetros após essa divergência e não simplesmente um candle fechar. Como que é a minha percepção e principalmente como que eu falo para os alunos fazerem aqui, tá bom? Como que eu atuo? Poxa, o IFR ele me deu um parâmetro de exaustão, ele está em uma região de sobrecompra, ele me deixou ali uma divergência. Então agora o próximo passo é a estrutura falar a mesma informação. Ou seja, se eu estou em um movimento divergente aqui, eu quero que a estrutura me confirme isso. Como que a estrutura vai me confirmar? Mudando a característica. Ou seja, eu tive um processo de exaustão, agora eu estou tendo uma estrutura rompendo um fundo anterior. Tá? Então eu estou mudando a característica desse ativo. Se você não domina estrutura, ou se você não sabe o que significa uma mudança de característica, esse papo de indicador não era nem para você estar aqui ainda. Então você tem que voltar aí uns 2.000 quilômetros para trás e estudar muito bem os fundamentos de Dow, tá bom? Depois que você dominar a estrutura, aí você volta para você interpretar indicador. Não existe interpretação de indicador sem você saber, sem você dominar a estrutura do preço. O passo fundamental, o passo inicial é você dominar a estrutura do preço, beleza? Então, você tem uma quebra de estrutura que aconteceu após o movimento de exaustão. Show de bola. Então, tive exaustão, tive uma mudança de característica. Estou montando o quê? Um contexto. Estou montando o quê? Uma história. Para quando o movimento acontecer, eu não alfaçar. Eu não hesitar. Tá? Uma das maiores dificuldades de traders iniciantes aí é justamente entender o que o preço está fazendo, contextualizar. Beleza? Terceira etapa, o que você pode fazer ainda? Poxa, tive a exaustão do preço, tive a mudança de característica e agora eu vou colocar uma FIBO nessa onda. Note que eu coloquei aqui, ó, dentro dessa região, 5061 de FIBO, ou seja, eu estou precificando essa onda aqui, ó, tá? Qual onda, Thiago? Vamos lá, essa onda aqui, ó. Essa minha região de FIBO é justamente precificando toda essa onda aqui. E note que aqui eu coloquei, ó, time de entrada, ou seja, poxa,
Eu vim de um movimento de exaustão, tá aqui, me entregou a exaustão do movimento, meu IFR me entregou. Eu não quero entrar aqui, porque eu quero um movimento mais conservador, eu quero ter mais confirmações. Poxa, espera a estrutura mudar a característica, tá? A estrutura mudou a característica, espera vir testar. Nesse teste, deixou um gatilho, é o time mais conservador que você pode ter de entrada utilizando a leitura do IFR, tá? Por exemplo, aí eu coloquei aqui, ó, esse micro movimento que aconteceu aqui, ó, dentro de toda essa leitura, te gerou um trade de 500 pontos. Mais um trade onde você teve várias confirmações, ou seja, você tentou construir a tua probabilidade de uma forma mais assertiva possível, tá? Só que você iria esperar esse tempo todo para que tudo isso acontecesse, para que você entrasse na operação? Ou você já ia quebrar aqui, ó? Não, no início do mercado eu já quebrei porque eu queria resolver minha vida rápido. Vai ter dias, pessoal, que o trade ele vai acontecer na primeira hora do dia, até 10h30 da manhã, mas vai ter dias que a estrutura ela vai te dar parâmetros na parte da tarde, vai demorar. Então, bora lá. O que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte, pessoal, a gente localizou divergência, a gente definiu um parâmetro em relação à estrutura, que eu precisava que essa estrutura mudasse a característica, e eu precisaria ainda mais que essa estrutura viesse testar a região de retração, ou uma troca de polaridade, ou uma POC, sei lá. Você pode ter várias confluências dentro desse nível de teste. As minhas médias móveis, não sei. Quanto mais confluências você tiver dentro da sua região de teste, após o movimento ter te dado parâmetros de exaustão, após a estrutura ter mudado a característica, mais confiante você vai ficar na hora de entrar no trade. Bora lá, aqui é o mesmo exemplo de divergência de intenção, só que no movimento de baixa. Ou seja, eu tenho um movimento de baixa acontecendo e o meu IFR ele já me dá parâmetros de divergência na parte inferior, ou seja, na minha região de sobrevenda. É o time de eu entrar? Não. Espera o quê, pessoal? Espera o preço te dar as condições necessárias, espera o preço testar as regiões para que você possa entrar de uma forma mais conservadora, tentando executar de uma forma que te gere mais convicção para você tentar segurar o trade, tá bom? Dentro daquela mesma percepção anterior, olha aqui, o preço ele veio, me deu parâmetros de exaustão, eu entrei no trade? Não entrei, o que eu esperei? Mudar a característica do ativo, espero o preço mudar a característica da estrutura desse micromovimento. O que eu posso fazer? Poxa, o preço ele mudou a característica, a estrutura rompeu o último topo anterior. Note que eu coloquei aqui, ó, região de 50%. Será que aqui eu posso ter uma POC? Será que aqui eu posso ter aqui, ó, uma troca de polaridade dessa micro-região? Será que aqui eu estou apoiado pelas médias móveis? Tá vendo que eu não entrei aqui nesse movimento de exaustão. Eu entrei após a exaustão, após a estrutura me dar parâmetros, após o teste acontecer, e aqui eu coloquei, ó, esse movimento todo que aconteceu, ele gerou 750 pontos, tá? Então note que a gente tem uma sequência lógica para a gente poder associar o IFR à nossa atuação, e não chegou nas regiões de exaustão eu entrar, simplesmente por entrar, tá bom? Então olha só, divergências de intenção em trade locations, ideias de localização para o uso do indicador, para que você crie regras e momento certo para você entrar. Então, olha só, geralmente você vai ter que definir no seu plano de trade os momentos para que você possa observar o IFR. No início é muito comum, você que está iniciando aí, você passar o dia inteiro observando a movimentação do IFR. Nenhum indicador a gente fica olhando ele o pregão inteiro, bitolado, com o olho, meu Deus do céu. Agora o IFR fez isso, agora o IFR fez aquilo, agora tá, e tarará, tarará. Não existe isso. Todo iniciante fica maluco, querendo que o indicador, a todo momento que o preço ande, ele dê uma informação. Por isso que você precisa pré-definir momentos, certo? Aqui eu vou dar alguns exemplos. Ou seja, você só vai observar o IFR se ele for formado dentro do contexto que você pré-definir, estiver dentro do seu plano de trade. Ó, olha só, lá atrás eu falei para você, se você não domina a estrutura e você não sabe nem o que é um plano de trade, ou se você não tem um plano de trade, o que de acha que você está fazendo olhando IFR ou olhando qualquer indicador? Existem passos atrás que você tem que fazer que você ainda não fez.
Você quer virar trader e ganhar consistência pulando etapas? É sério? Anota, tá bom? Então, por exemplo, em que momentos eu posso olhar o IFR? Em alvos de projeção de FIBO, é um bom local. Em regiões de retração de FIBO, é um bom local. Final de ciclos de Elliott, também é um bom local. Ou em suportes e resistências relevantes, também é um bom local. Pode ser todos? Pode. Eu posso começar a trabalhar com um apenas? Pode. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? O que eu quero trazer é a importância de você pré-definir aonde você vai olhar as divergências. Não é em todo lugar. É quando o contexto for formado. Porque o IFR ele pode ir lá no sinal de exaustão 3 vezes, mas dessas 3 vezes, só uma vez se encaixou dentro dos seus parâmetros. As outras 2 você descarta. Você vai começar a ter um senso de profissionalismo, de trabalhar de forma mais assertiva, de ser realmente um analista gráfico, quando você entender que você precisa pré-definir situações. Beleza? Então agora eu vou trazer um exemplo do que eu estou querendo dizer aqui para vocês, trazer de percepção. Olha só, aqui eu tenho o mesmo exemplo anterior, ou seja, aquela divergência em região de sobrevenda, tá? Então note que é o mesmo exemplo. Mas se eu tiver no meu plano de trade o seguinte, olha só, eu tenho aqui um espelhamento desse pivô que vocês estão vendo. Então eu coloquei a minha FIBO e eu tenho simplesmente o espelhamento dessa movimentação. Então olha só, imagina que no seu plano de trade está exatamente assim. Eu vou olhar o IFR quando a movimentação do preço, através do uso da ferramenta da Fibonacci, contextualizar um espelhamento. Ou seja, quando a estrutura sofreu um espelhamento e dentro desse espelhamento ele me der parâmetros de exaustão de preço e de preferência o término desse espelhamento que eu tiver, ele aconteça aqui em uma região forte de suporte, ou seja, ó, pivô, espelhamento, região de suporte, nessas condições e nessas características eu vou observar o IFR. Entendeu? Você precisa determinar situações, pré-definir no seu plano de trade. Se você não tem as pré-definições no seu plano de trade, você não sabe ainda nem o que você está fazendo, tá? Desculpa a sinceridade. Bora lá. Eu disse que eu ia ser uma aula, mas aqui eu estou passando um pouco da minha vivência para vocês. Não é uma aula comum, igual a galera do YouTube passa, falando só sobre conceitos e coisas bobas. Eu quero realmente que isso aqui possa trazer uma reflexão para você, tá? Para que você olhe isso aqui de forma diferente, mas também você consiga construir um racional por trás e colocar isso dentro do seu plano de trade. Um indicador fora de parâmetro e sem estar dentro de um plano de trade, dentro de uma estatística, você não vai conseguir extrair resultados positivos dele. Então, pessoal, eu posso também utilizar o IFR para trades mais agressivos. Bora lá! Esse exemplo aqui é o mesmo exemplo passado, tá bom? É o mesminho. Só que eu quero que vocês entendam o conceito de entrada por risco. Eu defini parâmetros para mim quando eu for utilizar esse tipo de sistema e isso aqui não acontece sempre, tá? São poucas as vezes que isso acontece no mês, porque justamente está parametrizado. Isso não acontece de forma constante, tá bom? Mas quando acontece é uma oportunidade dentro da minha visão, dentro do meu trade system. Eu coloquei essas 2 marcações influxas para chamar a atenção de vocês, ó. Eu tenho essa marcação aqui e eu tenho essa marcação aqui. Justamente para vocês observarem essa onda aqui, ó. Tá vendo essa onda do IFR? Essa onda do IFR, ela quebra toda essa movimentação anterior aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu tenho essa onda e essa onda quebra esses meus limitadores anteriores. Agora, lembra de outro parâmetro. Eu tenho que comparar o IFR, a velocidade do IFR, com a estrutura do preço. Eu sempre tenho que ter essa comparação. Então, ele quebrou qual parte da estrutura aqui, ó? Ele quebrou toda essa movimentação aqui, ó. Então, quando o IFR ele me dá essa antecipação aqui, ela está gerando a quebra de toda essa movimentação. Então, aqui eu tenho uma percepção de quê? Antecipação de movimento, tá? Então, quando eu estou dentro de um trade, dentro de uma característica de estrutura, aonde o IFR me gera essa quebra desses meus fundos de forma antecipada, que está plotado aqui, ó, basicamente por cima da minha linha de 50%, nesse retorno que o IFR for fazer, eu já sei que ele vai me dar divergência. Entendeu? Eu já sei que ele vai me dar divergência. Se esse preço for defendido aqui. Beleza?
Então eu consigo antecipar o meu movimento através dessa onda que quebrou toda essa minha estrutura aqui. E aqui se torna um lugar ideal para que eu possa tentar entender se ali eu vou ter captura de liquidez, se ali eu vou ter, por exemplo, para quem gosta de SMC, um order block defendendo a região, mas através da movimentação do IFR eu consigo ter essa antecipação. Beleza? Bora lá seguir? Aqui eu trouxe o zoom para vocês entenderem essa região de forma mais próxima, tá? Então eu tive a minha antecipação da estrutura, que foi essa onda aqui, ó. Essa onda ela quebrou toda essa movimentação anterior, tá vendo? A onda do meu IFR quebra toda essa movimentação. Então isso aqui me dá os parâmetros para que eu possa entrar no risco se dentro dessa minha região de oferta eu tenha defesa, ou seja, eu tenha absorção. Como que eu entro? Eu não entro ligeiramente aqui, ó, nessa absorção. Geralmente, quando o preço vai lá, ele sempre deixa esse comportamento aqui, essa microestrutura. Quando perde essa microestrutura, aqui está a minha entrada de forma antecipada. Stop aqui, entrada aqui. Beleza? Então já é outra visão, uma visão mais avançada do IFR, que é em relação à antecipação de movimentos. Ou seja, primeiro o IFR quebra a estrutura do preço, o histórico de estrutura do preço. Ele fazendo essa característica de quebra antecipada, eu posso ter a percepção de que essa estrutura possa falhar a renovação. Beleza? Ali eu posso atuar por captura de liquidez ou por quebra de movimento, mudança de característica da microestrutura, do 2 minutos, do 1 minuto, até quem sabe do 30 segundos. Isso tudo depende de como é o seu trade system aí. Eu só quero trazer essa visão de antecipação para que dentro dos seus estudos, dos seus backtests, você comece a observar. E agora você, poxa, volta no tempo aí, vai procurando, poxa, o que o Thiago falou. Quando dentro dos meus trade location eu tenho esse comportamento do IFR de antecipação da quebra da estrutura, será que quando ele volta realmente isso acontece? Em que contexto que isso acontece? Quais os parâmetros que eu preciso para poder entrar? Você precisa se responder. Você precisa gerar questionamentos para que você construa um trade system sólido, tá bom? Para que você possa executar essas operações. Existem mais duas outras formas que eu também olho o IFR, que é uma forma mais avançada, que eu não vou entrar nesse tema aqui, mas eu vou deixar aqui uma pulguinha atrás da orelha para vocês começarem a observar, tá? Aqui já é um assunto onde eu trato mais com os alunos aqui dentro das minhas mentorias presenciais. Vocês estão vendo que quando a gente vai se aprofundar em IFR, a gente tem várias outras coisas que a gente precisa definir. Não é tão raso como sobrecompra e sobrevenda. Então vocês precisam pegar essa percepção para vocês avançarem no day trade. Às vezes o que está faltando, não sei, pode ser um mentor, pode ser a velocidade com que você quer fazer dinheiro, ou você achando que o mercado é simples demais. Então você precisa achar suas respostas, tá? Então olha só, aqui a gente tem uma percepção do IFR como exaustão de movimento. O preço gera deslocamento e IFR não gera força, ou seja, ó, o preço gerou deslocamento, ou seja, a estrutura renovou, mas o meu IFR ele não renovou. Ou seja, se eu desloco sem força, eu estou em uma exaustão, tá? Imagina um competidor, um maratonista correndo, e ele enxerga o ponto de chegada, tá? A reta final. E ele começa a acelerar a movimentação. Mas ele está vindo de um campeonato onde ele já correu ali 50 km. Então o cara ele já está cansado. E ali no sprint final ele entrega um movimento bem acelerado. Mas isso significa que ele tem força? Não. Tá? Então, ele pode acelerar, mas ele está acelerando realmente com força de movimentação? Ou ele está indo ali simplesmente porque ele se jogou? Então o IFR ele te traz essa percepção de exaustão do preço. Agora, o detalhe é isso aqui, ó. Eu também consigo associar isso à minha análise de fluxo. Então, quem gerou essa movimentação e quem absorveu? Como eu associo essa informação a uma leitura mais profunda? Ou seja, lá na evolução do tempo, os meus plays, quem estão atuando, quem produziu essa movimentação, quem absorveu, como que está essa construção dentro da semana. Lembra que o índice ele é um ativo de swing trade, ele não é um ativo de day trade.
É um ativo onde os players usam para montar posições, principalmente posições de hedge. Então você precisa entender a característica do ativo. Então, dentro da evolução do tempo, a gente consegue enxergar a percepção de quem está comprado no médio e longo prazo, quem está vendido, quem está manipulando no intraday para, sei lá, induzir você ao erro para capturar sua liquidez. Aí os caras estão montando posição, os caras estão realizando lucro. Não sei. Isso tudo dá para a gente tentar perceber associando também o IFR. Olha só, será que vocês já ouviram alguém falar sobre isso aí no YouTube? O preço não gera deslocamento, mas o IFR gera deslocamento. Olha só, aqui é o contrário. É uma divergência? É uma divergência. Mas lembra que na divergência comum é um sinal de exaustão. E quando isso se descorrelaciona, como que eu interpreto? Ou seja, o meu IFR ele renovou, mas a minha estrutura ela não renovou. Olha só, que trem louco. Já é outra informação. Então, quando eu tenho esse parâmetro aqui, ó, se eu não desloco o preço, mesmo com força do IFR, será que eu posso ter um contexto de absorção? Ou seja, o IFR forçou. O IFR ele gerou força, mas eu não tive deslocamento. Alguém absorveu? Tive força, não tive deslocamento. Vamos lá para o Wyckoff. Se eu tenho força e não tenho deslocamento, causa e efeito. Tem uma absorção? Legal? Já é outra percepção sobre uma movimentação do IFR. Aí agora você vai se perguntar, quem absorveu? Absorveu por quê? Quem está posicionado dentro do intraday? Então você começa a entender outros parâmetros, outras informações. Não sei se ficou muito complexo, se eu consegui passar realmente o que eu queria passar para vocês, mas eu queria trazer aqui, principalmente, se você olha IFR para analisar a exaustão de movimento e o padrão acontecendo para você entrar, esquece isso, porque isso vai te trazer muito mais stop, muito mais prejuízo do que acertos. Então você precisa pegar o IFR principalmente para montar um contexto. O IFR ele foi feito para você contextualizar a sua operação futura. Então o IFR está te dando divergência, então você tem que definir parâmetros no seu plano de trading para que você possa executar isso ou a formação da estrutura pós-exaustão. Beleza? Tiago, eu não sei contextualizar esse pós-exaustão, então você tem que voltar lá no início. Então você tem que aprender primeiro o básico sobre estrutura, sobre teoria de Dow. Se você não dominar no mínimo teoria de Dow, o que você está fazendo analisando indicador? Indicador nenhum é sinal de entrada. Tira isso da sua cabeça. Nenhum indicador te gera sinal de entrada. Indicador é contextualização. Então você sempre tem que unir indicador à estrutura do preço, tá? E se você conseguir associar, por exemplo, estrutura do preço, IFR e volume, nossa, fica um trem lindo demais. Fica um trem lindo. Dá para você entender a manipulação. Se você associa estrutura do preço, IFR, volume e evolução do tempo, aí pronto, acabou. Porque você está vendo a manipulação, a exaustão, a região e quem está produzindo isso. Show? Então, para você dominar o IFR, bora lá. Primeiro domine Dow, depois você tem que montar um plano de trade onde você vai especificar em que momento você vai olhar o IFR, não é em todo lugar, vocês viram isso, tá? Se é no espelhamento, se é no final do ciclo de Elliott, se é no final da sua projeção, se é numa troca de polaridade com espelhamento, ou seja, IFR você só vai olhar divergências em pontos pré-definidos. Não aconteceu o cenário, não olha IFR. Então você precisa padronizar. Beleza? Eu acredito que se você conseguir construir esse racional, voltar no tempo e começar a fazer backtests, isso vai ficar mais claro na sua mente. Então volta no tempo, pega esses contextos, esses parâmetros que a gente estudou aqui em relação ao IFR, volta no tempo e começa a detalhar. Começa a tirar prints, começa a tirar exemplos e parametrizar isso para que você coloque no seu plano. Eu não quero aqui mudar a sua forma de operar, nem o seu trade system. Eu só estou te dando uma visão de como você pode encaixar essa leitura dentro do seu trade system. Beleza? Turma, era isso. A aulazinha ficou até mais extensa do que eu queria fazer, mas foi importante e estudem, tá bom? Não entre aqui pelo fator dinheiro, entrem pelo fator performance. Se você buscar performar, o dinheiro ele vai ser consequência. Beleza? Até mais. Valeu.